Então, tá tudo ok? Vamos dar início, né, à nossa live de hoje. A nossa live que traz para vocês, né, um assunto muito importante, muito atual, né, relacionado ao emagrecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Destravando o Emagrecimento. Hoje o episódio é sobre as canetas emagrecedoras e a nutrição. Qual que é a relação deles? É preciso fazer o acompanhamento nutricional enquanto eu estou usando essa caneta emagrecedora? É isso que eu vou trazer para vocês hoje de forma simples, tá? Fica ligadinho até o final, tá bom? Bom, primeiramente, o que são as canetas emagrecedoras? Bom, são medicamentos injetáveis que vão auxiliar no tratamento da obesidade e do sobrepeso, tá? Nós chamamos também de análogos de GLP-1, principalmente o GLP-1, tá? Depois eu vou tratar direitinho enquanto essas questões hormonais com vocês. Mas esse GLP-1, o que é, tá? GLP-1 é uma incretina, é um hormônio que o nosso corpo mesmo produz, tá bom? No intestino. E aí, quando a gente fala de análogo, a gente fala de um efeito que imita, né, esses efeitos do hormônio que a gente produz. Então, por isso que são análogos de GLP-1. Então, eles imitam esses efeitos que são relacionados à saciedade, à fome e controle de glicemia, tá? E aí, o que vai acontecer com isso? A gente vai ter aí uma diminuição do apetite, diminuição da fome e, consequentemente, melhor controle aí desse déficit calórico e melhora do emagrecimento. Então, elas são utilizadas basicamente para esse intuito, emagrecimento, tá? Elas foram desenvolvidas, né, primeiramente, para o controle do diabetes. E como ela foi, né, avaliada, estudada, e eles notaram, né, isso foi lá nos Estados Unidos, tá? No norte. Eles notaram um efeito muito benéfico no tratamento da obesidade, né, e das doenças metabólicas, né, que também envolvem essa obesidade. E com isso elas foram adaptadas para esse tratamento também de perda de peso, tá? O controle aí do peso na obesidade e sobrepeso. E realmente são muito boas, tá? Quais as mais comuns, né, as mais utilizadas? Né? Nós temos aí a semaglutida, que nós temos aí elas vendidas, né, com o nome de Ozempic e Wegovy, né, o nome comercial. Nós temos a tirzepatida, que é a mais famosa aí, né, o Mounjaro. E temos também a liraglutida, que é a Saxenda, tá? E o que é a diferença aí entre elas? Bom, primeiramente, o hormônio em que elas atuam, né? A semaglutida, ela atua só no GLP-1, tá? A tirzepatida tem um efeito mais potente porque ela atua em dois hormônios, né? Que é o GLP-1 e o GIP. E a liraglutida também só atua no GLP-1. Nós temos também medicações que também são análogos de GLP-1 que não são injetáveis, que são também tomadas de via oral, né? A gente tem aí o Rybelsus, por exemplo. Então, outra diferença entre eles aí é como eles são tomados, né? A potência desse medicamento, o prazo que você vai estar utilizando, né? Eu falo que o tratamento, né? Tipo, como que é a frequência de aplicação, né? No caso, se é via oral, vai ser todos os dias. O Mounjaro, por exemplo, que é a tirzepatida, é uma vez por semana. Então, tem essa diferencinha aí. E a questão da potência seria em quantos hormônios ela age. É o exemplo do Mounjaro, que tem nessa ação dupla, né? Que é o GIP e o GLP-1. E agora temos aí estudos relacionados a uma outra substância que é a retratutida, que já chega no mercado, inclusive já está sendo comercializada em outros lugares aí do mundo, mas já vai ser liberada aqui no Brasil, que tem aí essa promessa da perda de peso muito maior em relação ao Mounjaro, porque atua em 3 hormônios, tá? Além de atuar no GLP-1, no GIP, também vai atuar no glucagon, que é um hormônio também catabolizante, que auxilia nessa perda de peso, é antagonista, no caso da insulina, né? Então, são 3 hormônios aí que vão auxiliar nessa perda de peso. Então, por isso aí que a gente fala que realmente elas vão fazer esse efeito, porque imita hormônios que o nosso corpo mesmo produz, que estão relacionados aí à saciedade, à fome, né, apetite, a controle de glicemia, ok? Vamos lá, boa noite, Lucas, boa noite, Gesiane, sejam muito bem-vindos, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode lançar aí nos comentários que a gente responde.
Tá, agora eu só expliquei o que são as canetinhas emagrecedoras e quais as mais comuns, as mais utilizadas. Bom, efeitos então positivos, efeitos benéficos, né, dessas canetas. Então, primeiro, a gente fala em questão da perda de peso, né, diminui o apetite. Então, diminui o apetite, consequentemente você consegue comer menos, né, e tende a ter aí um déficit calórico melhor para ajudar nessa perda de peso. Outro efeito positivo, melhora de compulsão, né, compulsão alimentar. Então, ele controla muito essas questões. Tem gente que come realmente por compulsão, sem fome, sem desejo, sem nada. Então, ela também vai tratar isso daí. A melhora da saciedade, né? Então, o esvaziamento gástrico, ele fica mais lento, vai ajudar nessa saciedade. Então, consequentemente, você vai comer menos porque vai estar mais saciado, tá? Nós temos também aí questão da glicemia, a resistência insulínica, né? Ela também trata isso, como eu já disse, foi um medicamento desenvolvido para o diabetes, então ele tem essa potente ação aí no controle da glicemia e diminuição da resistência insulínica. Com isso a gente consegue também melhorar a perda de peso, tá? A gente também tem aí a questão dos exames laboratoriais, dos exames metabólicos, né? Então, a melhora, além dessa insulina, né, dessa glicemia, tem melhora aí também de doenças cardiovasculares, doenças do fígado, por exemplo, gordura no fígado, já foi também mostrado resultados benéficos aí no tratamento dessa esteatose hepática. Então, ela trabalha aí de forma geral metabólica, a parte metabólica geral, né? Então, essas canetas emagrecedoras têm sim esses benefícios, tá? Além de melhorar também, algumas pessoas falam que melhora a relação com a comida. Mas isso é algo que a gente tem que avaliar a longo prazo, porque enquanto você está em uso, o medicamento faz o efeito sobre você, né? Quando você para com essa utilização, aí a coisa muda, né? Então a gente tem que associar sempre outras questões por fora, né, dessa relação com a comida. Vou te dar um exemplo, a questão da nutrição, a questão comportamental, emocional, psicológica, para realmente a gente ter, né, um efeito benéfico e global desse efeito da medicação. Então, não dá pra gente falar assim, enquanto eu tiver, depois que eu parar de tomar, eu vou conseguir melhorar mais meu apetite, vou melhorar a minha relação com a comida. Isso é um pouco mais complicado. Eu falo que a gente tem que ter um trabalho mesmo em equipe para conseguir mudar esses hábitos, esses comportamentos, para que essa perda de peso ela seja consistente, tá bom? Deixa eu ver. Boa noite, Juliele. Boa noite, Márcia, Elaine, Regiane. Sejam muito bem-vindas. Tudo bem com vocês? Bom, efeitos colaterais. Essas canetas têm efeitos colaterais? Sim, tá? Tem efeitos colaterais durante o uso, né, que são efeitos gastrointestinais, náusea, vômito, refluxo, aquela sensação de plenitude, de estômago muito cheio, né, de empachamento, também é um efeito colateral. Tem casos aí de diarreia, outros de constipação, isso depende muito da medicação e do indivíduo também, tá? Então, esses são efeitos aí mais relacionados à parte gastrointestinal. E quando a gente também avalia a questão da ingesta, que fica muitas das vezes comprometida em questão de proteínas, vitaminas e minerais, a gente avalia outros efeitos colaterais mais severos, que é, no caso, a perda da musculatura, tá? A perda de massa magra, fraqueza devido a essa perda de massa magra, né? Falta como que eu falo, de disposição também devido a essa perda de massa magra, a baixa ingestão de vitaminas e minerais, né? Então compromete o que também? Imunidade, essa fraqueza também está associada a essa baixa de vitaminas e minerais. Então, quando essa baixa ingestão ela se torna muito severa, acaba comprometendo essas outras questões também. Eu tenho muita reclamação em clínica, principalmente das mulheres, de queda de cabelo. E é devido, infelizmente, a essa baixa ingestão de proteína e de vitaminas e minerais. É um efeito colateral que eu venho acompanhando aí e é difícil de controlar, vou ser bem sincera. Mas em consultório a gente consegue aí amenizar esses sintomas, né? Esses efeitos colaterais que essas canetas trazem. Boa noite, Duda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, então o que a gente fala? A gente fala que o acompanhamento nutricional ele é essencial, tá? Durante e principalmente após o uso das canetas, tá?
Se a gente não fizer, então, essa nutrição, né, durante esse uso, o que pode acontecer? Então, como eu disse, essa baixa musculatura, a gente vai perder peso, mas provavelmente vai perder mais massa magra, né? Então, o peso na balança, você vai notar que ele vai cair, né? Usou a caneta, é claro que esse peso vai cair. Mas, na maioria das vezes, é perda de músculo, né? Então, perdendo músculo, o que vai acontecer? Metabolismo lento, tá? Então, o metabolismo vai ficar mais lento. Isso aí pode causar uma dificuldade aí pós o uso das canetas, né? Que é a questão de manter esse metabolismo legal, no gasto calórico, aí pode ser que você comece a ganhar um pouco mais de peso com facilidade. Deficiência de vitaminas e minerais, como eu disse, baixa imunidade. Então é importante a gente associar a nutrição por esse motivo. Então, se a gente não consome as quantidades certas, né, de macronutrientes, que são carboidrato, proteína, lipídios, micronutrientes, né, que são vitaminas, minerais, vai ficar comprometido, além do metabolismo, também outras questões metabólicas, como também a imunidade, tá? Perda de força, por causa dessa perda de musculatura. Então, perda de força, disposição, tá? Aumento por compulsão, aumento de chances de compulsões futuras. Então, para quem faz uma restrição muito grande, né, por causa do uso também das canetas, essa restrição calórica vai ficar também quanto à questão de restrição de outros alimentos que você tinha como que eu posso? Afeto, né? Questão de gostar muito. Eu não fico sem doce, por exemplo. Durante o uso, você perde a vontade de doces. Mas após essa interrupção, o que pode acontecer? Se você não associar essa nutrição, pode acontecer uma compulsão futura, né? Por esse alimento que você deixou de comer, que você já gostava muito, né? E, claro, o reganho de peso. Eu vou trazer no finalzinho da live estudos comprovando aí como que acontece esse reganho de peso, se não é associado à nutrição e outros, né, trabalhos comportamentais, com atividade física. Então, é importante essa nutrição justamente por isso, tá bom? Então, o que é o maior benefício, né, da nutrição enquanto você usa, né, essas medicações, as canetas emagrecedoras? Primeiro, transformar um emagrecimento que é temporário num resultado sustentável, num resultado que seja, né, para sempre. Esse é o ponto-chave. Porque, querendo ou não, se você vai avaliar custo-benefício, o custo, né, dessas canetas, dessas medicações, não é barato, né? Elas são onerosas, são caras. Então, se você não faz esse trabalho conjunto com a nutrição e tende a acontecer o reganho de peso, tende a ter esses outros efeitos colaterais, né? Então, o benefício vai ficar cada vez menor. Então, você precisa associar essa nutrição para que esse resultado seja sustentável e duradouro, não é verdade? A gente não quer só um emagrecimento rápido e temporário, a gente quer um emagrecimento para a vida toda. Então, você precisa da nutrição justamente por isso, tá bom? Então, o que a nutrição vai trazer? Conforme eu disse aí, se você vai perder musculatura, você precisa o quê? Preservar massa muscular. Você preserva fazendo o quê? Trabalhando aí com a parte de ingesta adequada. Mesmo você tendo um déficit calórico, uma ingestão diminuída, você pode sim manter um equilíbrio em macronutrientes, em micronutrientes. Então, isso é possível, manter um déficit calórico de forma saudável. Isso é muito importante, por isso, a associação da nutrição. Reduzir efeitos colaterais. Então, como você tem efeitos colaterais de náuseas, vômitos, diarreia, constipação, que acaba atrapalhando também a absorção intestinal, então a gente também precisa melhorar esses efeitos colaterais. Com a nutrição a gente também é capaz, tá? A gente faz um trabalho aí bem elaborado, individualizado, de acordo com os sinais e sintomas de cada um, porque não é todo mundo que tem, né, efeitos colaterais. Tem pacientes que têm mais enjoo, tem pacientes que não tem nada, absolutamente nada. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso para ajudar que essa ingesta seja, né, legal, seja possível. Melhorar também a disposição do paciente, porque se você fica com náusea, com vômito, não consegue atingir a quantidade necessária de energia, de calorias, né, você não tem energia, você não tem disposição. E a vida continua, né, gente? Você tá trabalhando, você tá fazendo suas atividades diárias, então você não tem disposição, fica com aquela sensação de cansaço, não consegue dormir direito, fadiga, vai subir uma escada, fica ofegante, né? Então, tudo isso aí a gente precisa trabalhar também com a nutrição. Garantir a ingestão adequada, então, não só de proteínas, como vitaminas e minerais, como eu disse. Ensinar o paciente o principal, gente.
hábitos saudáveis, tá? A gente trabalha muito reeducação alimentar. Se você não trabalha hábitos, você não consegue mudar. Então, você consegue manter algo temporário porque você está usando a caneta. Depois que acabar essa caneta, acabou o uso, você vai voltar para os hábitos antigos e o que vai acontecer? Tudo de novo, né? Tudo novo de novo. Então, isso é muito importante, trabalhar hábitos saudáveis, novos hábitos. Isso é importantíssimo e só a nutrição também te ajuda nisso aí, tá bom? Prevenir o efeito sanfona, né? Justamente por essa questão, se você não trabalha novos hábitos, volta aos hábitos antigos, que são ruins, vai ter o efeito sanfona, vai ganhar peso de novo. E, claro, melhorar a relação com a comida, gente. A comida, eu falo que ela é algo maior do que só nutrir, né? A gente fala assim, tem que comer menos, emagrecer tudo, mas gente, a comida, ela é algo que traz pra gente algo afetivo. Se você lembra às vezes de uma comida, você vai lembrar às vezes da sua avó preparando, da sua tia, de alguém importante, da sua mãe, daquela preparação gostosa. Então tem o comer afetivo também. Então a comida hoje pra gente também é cultural. Você vai numa festa de aniversário, você vai num batizado, numa festa de formatura, sempre tem comida e bebida, inclusive. Então, é algo que é da nossa cultura. E você estar totalmente restrito, não ter essa relação legal com a comida, é difícil, porque você não vai deixar de viver. Não é verdade? Você vai continuar confraternizando com os amigos, com a família, e tudo vai ter comida. Então, a sua relação com a comida tem que ser restabelecida para você conseguir manter resultados, né, positivos, resultados sustentáveis a longo prazo. Então, essa relação tem que ser trabalhada e a gente consegue trabalhar em consultório com a nutrição, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui. Cadê meu celular? Boa noite, Up Fitness. Boa noite, Dani. Boa noite, Tatiana. Sejam muito bem-vindos. Se tiverem dúvidas, podem mandar, tá bom, gente? Bom, não tem aqui por enquanto, não. Então, ó, a caneta, ela vai te proporcionar a perda de peso, certo? O emagrecimento. A nutrição vai fazer o quê? Fazer com que você aproveite, né? Te ensine a fazer o que com essa oportunidade? A mantê-la, né? Então, a caneta te emagrece, a nutrição ensina o que fazer com essa oportunidade. É uma frase que eu achei muito interessante, tá? Bom, eu vou trazer para vocês aqui alguns estudos, tá? Que eu separei, que eu achei muito interessante, que mostra justamente isso, tá bom? A questão da utilização das canetas para o emagrecimento e quando falta a nutrição, o que vai acontecer, tá? Bom, tenho aqui um estudo recente publicado pela revista Delos em setembro de 2025, então é bem recente, tá? Então deu para acompanhar bastante a utilização dessas canetas que já vem aí há alguns anos. Bom, esse estudo aqui ele avaliou pacientes que utilizaram o tratamento com duas das substâncias aí, a semaglutida e a tirzepatida, tá? Como que foi aí esse resultado? Bom, notou-se então que os pacientes que interromperam aí após um ano mais ou menos esse medicamento, eles recuperaram cerca de 2/3 do peso perdido, ou seja, mais da metade. Então, após um ano de uso. Então, é algo que você vai ver que é longo prazo. Então, por que aconteceu isso? Não associou o que é necessário, que é a nutrição, mudança de comportamento, estilo de vida, atividade física. Então, isso é importante, tá, gente? Já tá comprovando aqui, ó. Outro estudo aqui feito por Rubino e alguns colaboradores em 2021. Esse já tem uns 5 anos aí, ó. Mostrou depois o efeito da interrupção do tratamento, tá? Foi com a semaglutida, que age só no GLP-1. Bom, foram avaliados 803 indivíduos. Foram 20 semanas de tratamento para os 803 indivíduos. Depois dessas 20 semanas de tratamento, o que eles fizeram? Eles separaram esse grupo aí em 2. Mantiveram metade aí com a utilização da semaglutida e a outra metade com placebo, tá? Então, mantiveram aí mais 68 semanas. Após essas 68 semanas, o que foi observado? Que o grupo que manteve o medicamento apresentou ainda a perda de peso contínua
Já o grupo que usou o placebo obteve reganho do peso, recuperando 6,9% do peso perdido anteriormente. Ou seja, esse grupo aqui nem sabia que não estava tomando, né, semaglutida. Sabia que estava tomando alguma coisa. Teoricamente seria semaglutida, mas foi dado um placebo. E eles fizeram o quê? Recuperaram o peso. Então, o que que mostra isso aqui, gente? Quando você interrompe o uso da medicação, primeiro, a fome volta, o apetite volta, tá? Os efeitos de saciedade, aquele efeito, né, de plenitude, de estômago que você tá cheio, não vai ter mais. Então, isso aí, o que pode acontecer? Você ganhar peso novamente, né? Então, se você não tem hábitos saudáveis, né? Mudança de hábitos alimentares, de comportamento, de estilo de vida, você vai reganhar. Então, isso é fato, tá? Então, ó, por isso hoje tanto se fala que a obesidade, ela é uma doença crônica, que ela precisa de um trabalho multidisciplinar. Então, se você não tem essa mudança de comportamento, né, esse acompanhamento emocional, psicológico, se você não pratica atividade física, se você não sai do sedentarismo, se você não cultiva novos hábitos, hábitos saudáveis, tudo isso vai comprometer essa perda de peso. O que você perdeu, você pode recuperar. Então, a base ainda continua a mesma. Não é porque você está utilizando a canetinha que você está isento de fazer o que é básico, do que de fazer o que todo mundo já sabe que tem que fazer, que é se alimentar bem, mudar os hábitos, praticar atividade física. Então, acaba que não tem como a gente separar essas coisas. A medicação, ela vai te auxiliar nesse processo, ela vai te ajudar nesse caminho que muitas das vezes é complicado, sim. Como eu disse, a obesidade, ela é um problema aí que a gente fala de saúde pública também. É um problema que está envolvido muitas doenças metabólicas, resistência insulínica que impede o emagrecimento, outras doenças cardiovasculares. Então, assim, é um problema mesmo. A obesidade é doença, ela é considerada doença hoje. No passado não era, mas hoje ela é uma doença e muitas das vezes associada a outras doenças metabólicas, diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares, né? Então, isso é muito importante. É uma doença séria que tem que ser tratada de forma correta. Não é só tomar medicação. Então, a gente precisa trabalhar de forma multidisciplinar. E a nutrição faz parte, tá, desse tratamento. Isso é muito importante. Então, se você assistiu essa live, gostou, né? Manda depois para quem precisa ouvir, para quem está em uso das canetas, que não sabe que é importante também mudar esses hábitos alimentares, que precisa mudar o estilo de vida. Então depois ela vai ficar salva aí para vocês. Já manda depois essa live para quem precisa ouvir, tá bom? Deixa eu ver se tem algumas perguntinhas aqui para eu poder encerrar. A Tayane mesmo que perguntou. Você acha importante o acompanhamento com terapeuta durante o uso das canetas emagrecedoras? Fundamental, Tayane, como eu disse aqui, principalmente se for tratada a obesidade, tá? Porque essas canetas, gente, não é para usar de uso indiscriminado. Não é porque você quer perder 2, 3 quilinhos, você vai lá usar a caneta emagrecedora, né? Eu acho complicada essa situação, mas ela foi desenvolvida para ajudar na questão do tratamento de obesidade e sobrepeso também associados a outras comorbidades. Então, se você tem essa obesidade, como eu disse, você precisa de um tratamento multidisciplinar e a terapia, né, a terapia ou outros trabalhos relacionados com a mente, né, com a parte psicológica é fundamental, tá bom? Acho fundamental, Tayane. Bom, temos mais perguntas aqui? Acho que não. Não temos mais pergunta. Então, ó, adorei a live de hoje, tá? Uma live muito rica, muito proveitosa. Espero que vocês tenham gostado. Então, já envia aí para as pessoas aí que não conseguiram acompanhar. Já já ela vai estar salva aqui no feed. E boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Quinta-feira tem mais live, tá? Se você tiver aí alguma dúvida ou alguma sugestão de um assunto relacionado ao emagrecimento, já manda pra gente também, coloca nos comentários, coloca aí também, pode mandar no direct, tá? Que a gente traz esse conteúdo para você, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até mais!